Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Integrante da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o deputado Capitão Wagner, do PROS do Ceará, já apresentou diversas propostas sobre o tema. Entre elas, a criação de um grupo de estudos para acompanhar assuntos relacionados à defesa de profissionais da segurança pública. O parlamentar é especialista em legislação militar e também é professor da Academia de Polícia Militar. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Olá, Regina, um prazer conversar com você. Bom, deputado, a comissão agora deve se debruçar em discutir os assuntos sobre a rebelião nos presídios, principalmente essa que ocorreu agora no Amazonas. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual o papel do Congresso, o que pode ser feito para melhorar um pouco, pelo menos, esse nosso sistema penitenciário. Primeiro, a gente fica triste que o Brasil vive de tragédias anunciadas, né? Assim como aconteceu no caso de Brumadinho, que já tinha Mariana como referência. O caso do Amazonas tem um precedente aí gigantesco por todo o Brasil, inclusive no próprio estado do Amazonas. E a gente tem visto que alguns estados têm adotado medidas que são eficientes, que são eficazes e principalmente que são baratas. Hoje, com essa questão econômica, com a crise que passa o país, eu acho que a gente tem que priorizar soluções que sejam viáveis e que não gerem gastos tão elevados aos cofres públicos. O Ceará, por exemplo, já adotou algumas medidas. O Ceará já copiando uma ideia do Rio Grande do Norte, a gente tem que fazer a referência ao Rio Grande do Norte. A gente aprovou lá na Assembleia Legislativa, era deputado estadual, uma lei para o bloqueio do sinal de celular dos presídios. E, na verdade, isso aí era uma possível solução, mas houve uma inconstitucionalidade da lei, as telefônicas entraram na justiça para evitar que elas fossem obrigadas a bloquear o sinal de celular e a gente foi buscar alternativas. Eu visitei o Rio Grande do Norte, que tinha passado por uma grande rebelião no presídio de Alcaçuz, e lá vi que uma medida muito simples tinha sido adotada, logicamente que não foi só isso, mas a referência foi essa medida, que foi retirar das celas as tomadas. Se o celular entra no presídio, ou o preso usa o celular, mas na hora de carregar ele não tem onde carregar, logicamente que o uso vai ser muito curto e não vai atingir o objetivo que é comandar o crime de dentro das unidades prisionais. O mesmo secretário que adotou essa medida no Rio Grande do Norte foi convidado pelo governador do Ceará. Eu sou oposição ao governador, mas sugeri ao governador que fizesse isso, ele acatou essa sugestão e ele foi convidado a assumir a secretaria no estado do Ceará. A gente passou por uma grande crise, a sociedade cearense sofreu no mês de janeiro e fevereiro, mas a partir de março a gente começou a colher os frutos. Hoje, se a gente comparar os dados de homicídios no ano de 2019, em comparação ao ano de 2018, houve uma redução de quase 60%. Então, hoje a gente comemora essa redução dos homicídios, sabendo que isso teve uma relação muito íntima com o que foi feito nos presídios. A gente sabe que, além das ações dos presídios, a gente tem que adotar medidas fora presídios, mas ficou muito claro com essa ação no estado de Ceará que o crime organizado hoje no país ele é comandado de dentro das unidades prisionais e é preciso adotar medidas como essas. Agora, deputado, várias propostas estão em debate aqui no Congresso, mas uma delas é a privatização do sistema. O senhor acha que seria uma saída viável? Olha, a gente tem que deixar muito claro, Regina, não é o modelo de administração que vai dizer se o sistema vai funcionar ou não. Eu visitei uma APAC em Minas Gerais, que é um sistema de administração feita por uma associação que ela quem faz a gestão do presídio. Nessa unidade que eu visitei, tinha 165 presos. Todos os 165 presos estavam trabalhando. Por conta do trabalho, logicamente que eles saíam para o estado muito mais barato. Lá no estado de Ceará, por exemplo, um preso custa por mês em torno de R$ 2.500, R$ 2.600. Lá nessa unidade que eu visitei em Minas Gerais, o preso custa R$ 800 por mês. Um terço do custo do nosso presídio lá no Ceará. Enquanto que na maioria dos presídios brasileiros, o índice de reincidência é de 80%, nessa unidade que eu visitei em Minas Gerais, o índice de reincidência é de 8%. Então, 10 vezes menor do que das demais unidades Brasil afora. Então, o que mostra para a gente claramente que não é privatizando ou não é entregando a uma associação simplesmente que a gente vai resolver o problema. O importante é que quem esteja fazendo a administração do presídio primeiro tenha liberdade para adotar as medidas que precisam ser adotadas. O que foi que houve lá no Ceará? Chegou um secretário com coragem
que apenas executou o que está previsto no Código de Processo Penal. Às vezes a gente fala, tem que mudar a lei porque a lei é frouxa. Eu até concordo que alguma coisa deve ser adaptada, mas se a gente executar o que já está previsto em lei hoje, a gente consegue diminuir a violência. A maior prova que a lei sozinha não resolve é a Lei Maria da Penha. A gente teve mudanças na Lei Maria da Penha, foi criada a Lei do Feminicídio e a violência contra a mulher só aumentou. Isso é uma prova que só a lei não funciona, a gente tem que ter a garantia da execução da lei. Se o Poder Executivo, seja o federal ou os estaduais, de fato executar o que está previsto em lei, a gente tem certeza que o preso não vai ser torturado, ele vai ter respeitado os direitos dele, o profissional, o agente penitenciário vai ter a condição de exercer a atividade dele com a segurança que ele precisa para não ser ameaçado, para não ser vítima de homicídio, como a gente tem visto no Brasil afora, e a coisa vai funcionar. Agora, deputado, a segurança pública foi um dos temas da presidência da República, sempre antes de ser eleito, né, disse que ia dar ênfase. Mas aqui no Congresso a gente viu que esse pacote anticrime ele está caminhando a passos lentos, digamos assim, aqui na Câmara. Como fazer para que realmente essas pautas entrem de vez, né, na nossa pauta do Congresso e sejam votadas? Olha, o presidente de fato se comprometeu com essa questão da segurança pública e eu, como integrante de um órgão de segurança pública, sou policial militar, como alguém que votou no presidente, tenho cobrado, inclusive, essa pauta com a maior presença aqui na casa. Eu acredito que, além do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que é muito bom, logicamente precisa de algumas adequações, a gente tem que ter um plano nacional de segurança pública. Não há como a gente diminuir a violência sem um plano nacional. A gente tem que definir de forma muito clara quem é que vai proteger nossas fronteiras. É só a Polícia Federal e a PRF ou as Forças Armadas podem ser utilizadas nessa proteção das fronteiras? Quem é que vai proteger as divisas dos estados? Quem é que vai proteger as divisas com o oceano? Quem é que vai fazer esse trabalho? Se é a Marinha, é a própria Polícia Federal? Então, definindo as funções e dando condições aos profissionais de segurança, eu tenho plena convicção que a gente consegue reduzir a violência. Voltando para o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, eu acho que a pressão popular vai ser a grande responsável para que esse pacote ele possa, de fato, tramitar aqui na casa. A gente tem visto uma pressão popular muito grande em relação à questão da reforma da Previdência. A gente teve manifestos aí no dia 26 e acredito que essa pressão vai fazer com que se acelere a tramitação, muito embora a gente veja que há uma dificuldade de negociação e de conversa entre legislativo e executivo. Então, se provou, através dessas manifestações, que só quem pode impulsionar a casa a, de fato, colocar isso como prioritário é a população. A relação executivo e legislativo não é das melhores, então a ferramenta que a gente acredita que pode ser responsável por colocar em pauta a questão do pacote anticrime é a pressão popular e é para isso que a gente chama a população. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Fico feliz por ter ajudado. Eu conversei sobre as propostas de segurança pública com o deputado Capitão Wagner, que é do PROS do Ceará. Você pode assistir esta e outras edições também pela internet, no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.